Olá, alunos do SPIN, professor Esquilassi aqui para a nossa aula de ciências, né? Atividade 7. Então tá aí, gente. Hoje nós vamos falar sobre composição de materiais, né? Saber o que são substâncias, misturas, o que é a substância, o que é uma mistura homogênea, heterogênea, né? Então vamos lá. Essa aqui eu vou bem devagar nessa aula, porque não é difícil, você só tem que prestar atenção para saber diferenciar as coisas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, composição dos materiais. Primeiro, o que é matéria? Então, uma mesa, uma cadeira, as roupas que nós usamos, o nosso corpo, tudo isso são exemplos de matéria. Todas as coisas que fazem parte do nosso mundo são feitas de matéria. Para a ciência, matéria é tudo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem volume. Só para saber, o que não é matéria é energia. O que não é energia é matéria. Então é isso que nós temos no mundo, né? Matéria ou energia. Nós estamos vendo aqui agora matéria. Então, primeiro, quando eu falo que matéria é tudo que tem massa. O que é massa? A unidade padrão para expressar massa é o quilograma. E o importante submúltiplo dessa unidade é o grama. Então, 1 quilograma, ele equivale a 1.000 gramas, conforme está aqui, ó. 1 quilo, 1.000 gramas. Se você for comprar 1 quilo de carne, se você pedir 1.000 gramas de carne, você vai estar tirando sarro do açougueiro. Mas é a mesma coisa. A gente fala 1 quilo, certo? E volume? Quando eu falo em ocupar lugar no espaço, é uma característica associada à grandeza denominada volume. Em outras palavras, o volume de uma porção de matéria, ela expressa quanto espaço que ela ocupa. Exemplos de unidade, volumes são o decímetro, ali está aqui está separado, mas é junto, viu? Decímetro cúbico, dm. Esse aqui nem precisa, que a gente não usa, né? Não é utilizado. A gente utiliza o litro, o centímetro cúbico, que é a mesma coisa que o ml, o mililitro, e o metro cúbico. Tá? Quando vai comprar uma piscina, o pessoal te fala quantos litros tem a piscina ou quantos metros cúbicos tem uma piscina. Tá? A massa, o padrão, né? O grama. 1 grama. Quilograma. Tá vendo? Tem outros que a gente não usa. O hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, a gente não usa isso. Mas a gente usa mais o que? O quilograma, 1.000 gramas. Se você fosse usar o hectograma, 100 gramas é o hectograma. Se você for comprar 100 gramas de mortadela, como eu gosto, e você pedir 1 hectograma de mortadela, ele tem que te dar 100 gramas, mas ele não vai saber isso, tá? 10 gramas, decagrama, 1 grama, grama. Agora, decigrama já são múltiplos, submúltiplos, né, menores do que 1 grama. Então é 0,1 decigrama, 0,01 centigrama e o miligrama 0,001 grama. Tá? E outras medidas para você saber, 1 tonelada vale 1.000 quilos. Outra unidade também muito usada é uma arroba. Arroba é 15 quilos. E o quilate, o que é quilate? Quilate é de quando você compra um diamante. Um diamante 18 quilates. Então, cada quilate do diamante vale 0,2 gramas. Isso é só para vocês, informação para vocês saberem. Então, é importante mesmo é saber o quilograma, o grama e o miligrama. E o volume? O volume, por exemplo, pensa que você tem um barril na tua casa, ele tem água. Se você entrar dentro do barril, afundar, vai sair água para fora do barril, vai vazar. Então, essa água que vazou é o volume que teu corpo ocupa dentro do barril. Tá? Então, como é que eu calculo o volume? O volume eu tenho o comprimento, a altura e a largura. Então, no caso aqui,
eu tenho 1 metro de comprimento, 1 metro de altura e 1 metro de largura. Então eu tenho 1 metro cúbico. Por que cúbico? Porque eu tenho 3 lados. Tá? Se eu pegasse, não é o caso aqui, se eu fosse trabalhar com área, quando eu compro um piso, um azulejo para pôr na parede, ele é vendido por área, centímetro quadrado ou metro quadrado. Por quê? Porque eu só tenho a altura e o comprimento. Quando eu tenho altura e comprimento, eu tenho a área, que é dada em centímetro quadrado ou metro quadrado. Agora, quando eu tenho largura, eu tenho volume, e aí é metro cúbico ou centímetro cúbico, tá? Então ele pegou aqui o 10 centímetros cúbicos que vale esse quadradinho aí, tá? Bom, vamos lá. E aí ele está dando aqui as unidades de medida. O litro, que representa um L maiúsculo ou um L estilizado. 1 litro tem 1000 ml, que é a unidade do volume. O mililitro, ml, ou ml com L maiúsculo, ou ml com L estilizado, 1 ml ele vale 0,001 litro. É igual aqui a gente viu no miligrama. Centímetro cúbico, tá? 1 centímetro cúbico é igual a 0,1. Ou seja, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Olha aqui. É igual. 1 centímetro cúbico, 1 ml. Hoje não, mas antigamente os desodorantes vinham em centímetro cúbico quando você comprava. E o metro cúbico? 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então aqui, essa caixa aqui tem 1 metro cúbico. Quantos litros tem? 1000 litros. Tudo bem? Isso, então, por que a gente viu massa e volume? Porque voltando lá, nós vimos que a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Agora a matéria, quando eu tenho a matéria, ela pode ser de dois tipos, uma substância pura ou pode ser uma mistura. Então vamos lá, o que é uma substância pura? Como o próprio nome diz, ela está pura, ou seja, não está misturada com outra substância ou outras substâncias. Em geral, quando um químico se refere à substância água, por exemplo, ele está deixando subentendido que se refere à substância pura água. Então, aqui, essa água destilada é uma água livre de sais minerais e impurezas, que pode ser obtida em laboratório. Isso aqui é um exemplo de substância pura, que só tem água. No caso aqui, a fórmula da água é H2O. Então eu só tenho H2O. E só para curiosidade, essa não é uma água adequada para beber, porque quando você compra uma garrafinha d'água, você vai viajar, você compra uma garrafa de água mineral, que nós vamos ver daqui a pouco, ela tem vários sais minerais. Então a água e sais minerais são importantes para o bom funcionamento do corpo. Só a água destilada não é adequado, tá? Outro produto, o alumínio, né, da latinha, que contém embalagem de outro exemplo de substância pura, não tem nenhuma outra substância, é só o alumínio. A água destilada é só a água. Então isso é uma substância pura. Agora, a mistura é uma reunião de duas ou mais substâncias puras, tá? A partir do momento que elas são reunidas, elas deixam, obviamente, de ser consideradas puras. Então elas passam a ser umas substâncias que compõem uma mistura. Por exemplo, quando eu ponho sal na água, vamos pensar que eu pego água destilada. Se eu jogar sal e misturar, eu vou ter aqui uma mistura, água mais o sal dissolvido. E se você pôr pouco sal, ele some. Se você vai pôr no mais sal, ele começa até a, a ficar no fundo do recipiente, porque a água ficou saturada, né? Mas é água e sal. Outro, o álcool da farmácia. Por exemplo, tem um álcool 70% ou álcool 46%. Isso daí é porque está misturado álcool e água. Então é uma mistura, como eu falei, está misturado, é uma mistura. Óleo mais água, isso é mais óbvio de se ver. Tá vendo? O óleo aqui ele fica, forma uma camada e a água aqui embaixo. Isso é uma mistura. Água mais areia é uma mistura. Agora um exemplo que parece
substância pura, mas não é, é mistura, é o ar atmosférico, porque nós temos o oxigênio, nós temos o gás carbônico, nós temos o metano, nós temos a água no estado de vapor, tá? Nós temos o nitrogênio, então nós temos pelo menos 5 tipos diferentes de substâncias no ar que a gente respira, certo? Continuando. E como é que eu chamo isso? Então, quando eu me faço essa mistura? Os componentes, isso aqui é uma solução. A solução ela é formada pelo soluto e o solvente. Então, o soluto é a substância dissolvida. Então, ó, isso é o soluto. Eu já dissolvi aqui aonde? Na água, que é o solvente. Então, o soluto é a substância dissolvida, já o solvente é a substância que dissolve. Então, as soluções químicas são o quê? Misturas do soluto com o solvente. Então, você mistura os dois e aí forma uma solução. A sua formação depende de dois constituintes, que é o soluto e o solvente, tá? Então, simples, a água, você põe o açúcar e mistura, solução de açúcar com água, assim como nós vimos também do sal. Eu tenho aqui o sal é o soluto, a água é o solvente, e qual é a solução? É a mistura de água e sal, certo? Agora, tipos de misturas. Nós temos a chamada mistura homogênea. São aquelas que. Homo, vamos entender o que é homo. Homogênea. Homo é igual. Tá? Então é uma mistura igual, que você não consegue perceber a diferença. Então aqui, já para facilitar, água e sal misturou, você não vê. Né? Você não pode deixar pôr sal demais, senão aí fica saturado e o sal vai para o fundo. Aí não fica homogênea. Então, misturou sal na água, você não consegue ver o sal. Então, ela fica homogênea, igual. Então, elas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme. Uniforme é que é constante, com uma única fase. Como assim uma única fase? Eu não vejo mais nada aqui. Apesar de ter água e sal, eu não vejo o sal. Eu só vejo a água. Então, é homogêneo, é igual. E uma fase só nós vamos entender melhor daqui a pouco. Por exemplo, o álcool hidratado, que a gente está usando muito agora por causa do Covid. Água hidratada, água, tá? Hidratada, o álcool com água. Etanol, né? Que é o álcool e água. Você não percebe a diferença, né? O ar que a gente respira. Tem 70% de gás de nitrogênio, 20% de oxigênio, 2% de outros gases e vapor água. Então, a mistura homogênea ela pode estar também no estado sólido, líquido ou gasoso. Essas misturas homogêneas são chamadas de soluções e elas podem ser separadas por métodos físicos, mas apenas por técnicas. Elas não podem ser separadas por métodos físicos, tipo assim, você não consegue passar água com sal no filtro e aí o sal fique a água, não. Não, tem que ser uma técnica química. O que é a técnica química? Eu vou esquentar essa água, a água evapora e o sal fica, tá? Então, isso é a mistura homogênea. Homo é igual. Lembra que homo é igual, hétero é diferente. Então, o que é a mistura heterogênea? Olha aqui, água mais óleo. Eu consigo ver. Então, não é igual, é diferente, certo? Então, as heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. Ou seja, o que é a fase? Óleo, uma fase. Água, outra fase. Então, eu consigo diferenciar, tá? Água e óleo, que é o exemplo aí. Água e areia. Gelo e água, apesar de serem substâncias iguais, né, são estados físicos diferentes, ela é heterogênea. O granito, que nós vamos ver daqui a pouco, é uma pedra. Água com ferro, o sal não dissolvido na água, etc. Olha lá, como eu disse, se você põe sal demais, ele fica no fundo. E aí você consegue ver, aí tem mais de uma fase. Então aí ela fica heterogênea, tá? E os componentes das misturas heterogêneas, eles aparecem, na maioria dos casos, em estados físicos diferentes e podem ser separados por métodos físicos. Um exemplo ocorre quando fazemos o café e filtramos o sólido, separando-o do líquido. Quer dizer, quando faz café, fica a borra do café no filtro e passa só a água quente, né, com o café que deu a cor, tá?
Vamos ver um pouquinho melhor, ó. Mistura heterogênea, lembra? Diferente. Exemplo, água e areia. Eu ponho a areia na água e misturo, misturo, misturo. Depois eu espero uns minutos, o que acontece? Fica desse jeito, tá? Eu ponho óleo na água. O óleo aqui, a areia aqui tem a ver com densidade, né? Para um ficar embaixo, o outro ficar em cima. Óleo e água, posso misturar também. Depois de um tempo, o óleo sobe, a água permanece embaixo. Então aqui eu tenho duas fases, aqui também duas fases. Agora aqui, quando eu misturo tudo, se eu misturar isso tudo aqui, eu vou ter três fases. Água e areia, duas fases, e aqui três fases. Óleo, a água e areia, tá? E o mármore? Três fases, porque tem três componentes do que formam o mármore. A mica, o feldspato e o quartzo, tá? Por isso que é uma mistura. Agora, um sistema trifásico constituído por dois componentes. Água e gelo são um componente só, mas são duas fases, né? E a limalha de ferro, que é uns pedacinhos pequenos de ferro no fundo aqui, porque é mais denso, tá? Então, isso é a mistura heterogênea. Agora, cada uma dessas substâncias presentes em uma mistura, seja ela homogênea ou heterogênea, ela é chamada, né, de um componente. Então, por exemplo, isso aqui é uma estátua de Iracema, que ela é feita de bronze e tem lá na praia de Iracema, em Fortaleza, né, no Ceará. Isso aqui é uma foto de 2016, acho que foi o ano que eu fui lá. Não é foto minha, não. Eu vi isso daí quando eu tive a oportunidade de conhecer Fortaleza. Então, o bronze, o cobre e o estanho são os componentes da mistura homogênea, homogênea porque você não vê a diferença aqui, que forma o bronze. Ele é muito utilizado na produção de medalhas, sinos e monumentos. Aqui no caso, como é perto de praia, se fosse de ferro, a maresia ia destruir, ia corroer muito rápido. Então eles usam bronze, que é um material mais resistente à maresia, tá? Então ele não sofre, pelo menos não de forma rápida, decomposição. Talvez com o passar de muitos anos possa sofrer alguma alteração, mas é bem melhor usar o bronze do que bronze ou alumínio. Geralmente nas praias as pessoas têm janelas de alumínio, não de ferro, por causa da maresia, por causa do sal que acaba corroendo e ajudando a enferrujar. O álcool, como a gente já viu, o álcool que é comercializado em farmácia, mercado e posto de combustível, é uma mistura homogênea, você não vê. E são dois componentes, a água e o álcool que vem da cana-de-açúcar, tá? E o ar atmosférico, que é uma mistura homogênea de vários gases, entre os quais podemos citar os dois principais, o nitrogênio e o oxigênio. Então, isso aqui é a camada de ar que envolve o nosso planeta, e você não vê diferença. Então, nós temos aqui três, é, três misturas, né, homogêneas, onde você não consegue ver a diferença, tá, dentro dessa mistura. Então, nós vemos que os materiais podem ser substâncias puras, que têm um único tipo de componente, tipo a água, e o grafite. Grafite é aquele que tem na tua caneta, ou que você põe na lapiseira, certo? E as misturas, e o material também pode ser uma mistura, que tem mais de um componente. O próprio nome fala, né, gente? Mistura. Se você misturou, você juntou mais de uma coisa, duas, três, o que for. Então, só que ela pode ser homogênea, o açúcar dissolvido em água, que você não percebe. E lembrando que homo é igual e hétero diferente, heterogêneo. Então você percebe o óleo diferente da água, tá? E o que são sistemas, né? Qualquer porção do universo que seja submetida a uma observação é um sistema. O sistema ele pode ser uma substância pura ou uma mistura. Em função do seu aspecto visual ou macroscópico, né, que você consegue ver, ela pode ser classificada em sistema homogêneo ou sistema heterogêneo. O sistema homogêneo apresenta aspecto contínuo, ou seja, é constituído por uma única fase. Esse tipo de sistema ele é composto de maneira variável, ou seja, de uma ou mais substâncias. Alguns exemplos: água pura, no estado líquido,
apresenta uma única fase, constituindo um sistema homogêneo formado por uma substância pura. Agora, a água mineral, embora apresente também uma única fase, ela é constituída por mais de uma substância. Assim, ela é um sistema homogêneo formado por uma mistura, tá? E o sistema heterogêneo? Ele já apresenta um aspecto descontínuo, ou seja, é constituído por mais de uma fase. Esse tipo de sistema também pode ser constituído por uma substância, por uma única substância, com diferentes estados físicos, ou por mais de uma substância. Vamos ver os exemplos aqui. Ó, então vamos ver aqui embaixo para tirar a dúvida. Sistema homogêneo, ou seja, uma fase só, você não diferencia. Ele pode ser uma substância pura, que é um componente, ou uma mistura homogênea, que tem mais de um componente. Então aqui, substância pura. Água é uma fase só. Mas o sistema homogêneo também pode ser uma mistura, que é a água mineral, que é a água com vários sais minerais. Lembrando que aqui a substância pura, né, essa água, não tem sais minerais, por isso que ela é substância pura. E como essa água tem minerais, virou uma mistura. Tá? Agora, o sistema heterogêneo ele é mais de uma fase. E quando ele é uma substância pura, ele é um componente em diferentes estados físicos. Então, por exemplo, substância pura que eu tenho a água, mas eu tenho ela líquida e ela sólida. Então, são duas fases. Agora, ou seja, são diferentes, por isso heterodiferente. E a mistura heterogênea, mais de um componente, mistura óleo e água. Tem mais de uma fase. Certo? Então era isso, gente. Simples assim, né? Essa explicaçãozinha básica. Então era isso. Essa é a definição de composição de materiais que a gente tem. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima.